Meu nome é Rodolfo Risotto, eu sou coordenador do SOS Estradas, Programa de Segurança nas Estradas. Sou editor também do estradas.com.br e com muito orgulho fundador da Trânsito Amigo, entidade de vítimas de trânsito. O nosso foco aqui é segurança viária e dar algumas informações sobre o universo das estradas de uma forma lúdica, mas também com informações importantes para atender o principal foco que nós temos, que é a preservação da vida. Então, se você concorda com isso, se você tem interesse nesse tema, em realmente preservar a vida, ou seja, faz parte do nosso time, a gente pede que você passe a seguir o nosso canal, que nós estamos lançando agora, numa data muito especial, que é as vésperas do Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito, celebrado agora no dia 15 de novembro, ou seja, todo o terceiro domingo do mês de novembro, todos os anos, é uma data ONU. E aí você já sabe, dá like, aquela conversa que não é muito objetiva. Você não vai ter os vídeos aqui maravilhosamente editados, não é esse o nosso foco. A gente vai tentar transmitir um conteúdo de qualidade com pessoas interessantes. E a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: o Brasil perde com acidentes de trânsito cerca de 800 milhões de reais por dia. Eu vou repetir, 800 milhões de reais por dia. Você não ouviu errado, nem está escrito errado. É isso mesmo. O estudo Estatísticas da Dor e Perda do Futuro, que foi divulgado pela Escola Nacional dos Seguros em 2015, foi uma pesquisa de autoria do Cláudio Contador e da Natália Oliveira, estimava que o custo dos acidentes de trânsito no Brasil representava aproximadamente 4% do PIB. Dados semelhantes foram apurados pela Organização Mundial da Saúde em relação a vários países. Em 2019, o PIB brasileiro foi de 7 trilhões e 300 bilhões. Portanto, 4% representa em torno de 292 bilhões de reais de custo dos acidentes de trânsito no curto, médio e longo prazo. Dividido isso por 365 dias, são 800 milhões de reais por dia. A metodologia do estudo citado utilizou os dados do DPVAT, principalmente das indenizações por morte e invalidez permanente, que aí você tem condições de fazer um cálculo do capital humano perdido com os acidentes de trânsito, pelo grande número de jovens envolvidos, muitos deles super qualificados. E o prejuízo é por gerações. Além disso, a invalidez, além de representar a perda de capacidade produtiva ao longo de décadas, também tem impacto na Previdência. Nós fizemos uma estimativa simples de que a redução dos acidentes em 10% a cada ano por uma década representaria uma economia de 1 trilhão e 200 bilhões de reais, considerando a metodologia da Escola Nacional dos Seguros. Quase 300 milhões a mais de economia do que vamos economizar com a badalada reforma da Previdência, que ninguém discute da sua importância, no mesmo período, ou seja, nos mesmos 10 anos, com a vantagem de que nós estamos poupando vidas, dramas, histórias de vidas interrompidas. Existem outros estudos também interessantes, como o trabalho recente, que foi uma atualização do trabalho sobre o custo dos acidentes de trânsito no Brasil, feito pelo IPEA, em 2014. Essa nova avaliação foi feita agora pelo Carlos Carvalho, do IPEA, e que é mais focado na perda imediata, né? E ela calculou essa perda em 50 bilhões de reais, sendo por ano, sendo que 43 bilhões nas rodovias federais, estaduais e municipais, exatamente a nossa área de atuação. Para que se tenha uma ideia, o orçamento da Polícia Rodoviária Federal é de 750 milhões, mais ou menos. Somente nas rodovias federais, os prejuízos de curto prazo, utilizando a metodologia do IPEA, em decorrência dos acidentes de trânsito, representa 36 milhões por dia. Ou seja, em 21 dias de acidente, somente nas rodovias federais,
nós já temos de prejuízos causados pelos acidentes de trânsito, além do drama humano, o equivalente ao orçamento da Polícia Rodoviária Federal para o ano inteiro, para os 365 dias. E como eu disse anteriormente, todo o terceiro domingo de novembro é celebrado o Dia em Memória das Vítimas de Trânsito. É uma data escolhida pela ONU para essa finalidade, para que a gente pudesse refletir sobre isso no mundo inteiro. Na pandemia que nós estamos vivendo, nós perdemos, até o momento, 1.300.000 vidas. Pois no trânsito, no ano passado, a própria Organização Mundial da Saúde estima que 1.350.000 pessoas morreram no trânsito, em decorrência da violência do trânsito. Mortes evitáveis. A maioria jovens, sendo que 50 milhões ficaram feridos. E alguns milhões destes com invalidez permanente, portanto que vão representar um custo para a sociedade para o resto da vida. Um drama para as famílias para o resto da vida. E nesse momento que nós lutamos tanto para preservar as vidas, ou pelo menos a gente fala toda hora nisso em função da pandemia, mas está na hora de nós refletir sobre como podemos evitar tanta dor e sofrimento em decorrência dos acidentes de trânsito que podem ser evitados. Nós temos no Brasil mais de 100 mortes por dia e pelo menos 600 pessoas ficam com invalidez permanente a cada 24 horas. Na última década, mais de 400.000 brasileiros morreram no trânsito e com eles uma parte das suas famílias. Eu entendo que nós temos tratado isso como números, como estatísticas. Esquecemos que existe vida por trás de cada dado. Dramas humanos que vão gerar dor por décadas nos seus familiares. Nas estatísticas não aparecem os familiares das vítimas. E o sofrimento não se mede em números. Nem mesmo a perda de produção dessas pessoas. E eu recordo a menina Alice, que estava completando um mês, no dia 12 de outubro do ano passado, dia da criança, dia da padroeira. Estava com os pais indo conhecer o avô. E num acidente morreram a menina, os pais e mais 2 familiares do avô. Como esse homem podia continuar produzindo da mesma forma, trabalhando da mesma forma, vivendo da mesma forma como esse drama? E ninguém vai calcular quanto esses acidentes e esses dramas afetam a produção. No Ministério da Economia, na equipe econômica, sequer analisam esses números que nós estamos citando. E são números, Escola Nacional do Seguro, números do IPEA, números do DPVAT, números da Polícia Rodoviária Federal, que tem credibilidade. Quanto mais medir o que se perde em função do drama e da dor das pessoas que sobrevivem aos acidentes com invalidez permanente e daqueles familiares dos que não sobrevivem ou dos que sobrevivem e ficam com invalidez, porque isso muda completamente a vida das famílias. Isso afeta o dia a dia. O Brasil é um país que cada vez mais protege os assassinos do trânsito. As leis são cada vez mais brandas e quando os criminosos do trânsito matam, eles muitas vezes, na maioria delas, ou ficam impunes ou são condenados a pagar cestas básicas por vidas humanas. A multa leve, e muita gente fala na famigerada indústria da multa, hoje ela é de R$ 88. Fazendo uma atualização para quanto era em relação a 1998, a multa hoje, para ter o mesmo valor de 1998, quando o Código de Trânsito entrou em vigor, deveria ser de R$ 427. A multa leve. Nem mesmo a lei seca é aplicada como deveria, ela é uma grande conquista. Mas o próprio nome já revela a influência
do lobby de infratores. Afinal, o legislador ele não pretendeu proibir que as pessoas fizessem consumo de bebida alcoólica, não. Só queria que as pessoas não consumissem bebida alcoólica e dirigissem. Só isso. Poucas cidades brasileiras efetivamente fiscalizam a lei seca, que já tem um nome errado, deveria ser lei da vida. E para que as pessoas tenham uma ideia, em 2019, 130 mil condutores no país foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool. Parece um número significativo, né? Mas se a gente divide isso por 365 dias, 27 unidades da federação, ou seja, os estados mais o Distrito Federal, são 13 pessoas por dia, por unidade da federação. Absolutamente nada. Insignificante. Ela ocorre em algumas cidades, alguns pontos específicos espalhados pelo país. Nós temos uma fábrica de infratores que cresce com a impunidade e que agora ainda são remunerados. Se basta a gente pesquisar no YouTube, nós vamos encontrar jovens que postam vídeos todos os dias, cometendo um monte de infrações, em rodovias em velocidades até com 300 km por hora, participando de rachas, e que tem centenas de milhares de seguidores. As imagens sequer podem ser utilizadas para puni-los, porque a lei não permite. Mas não os impede de serem remunerados pelos anúncios que o Google faz no YouTube. A empresa pertence, o YouTube pertence ao Google, que faz os anúncios, veicula os anúncios nesses vídeos. Um desses jovens, eles mostra com orgulho que ele ganha mais de 70 mil reais por mês com os anúncios veiculados nos seus vídeos, aonde ele comete crimes de trânsito, infrações em profusão. Mesmo sabendo que são crimes de trânsito, como os rachas que esses jovens praticam e que eles estão também infringindo outras leis, a plataforma, o YouTube, não tira os vídeos do ar, porque ela fatura com isso. Mas quando um policial rodoviário federal faz uma denúncia sobre esses motoristas e usa as imagens dos vídeos, a plataforma tira o vídeo do ar por infringir direitos do youtuber infrator, do criminoso do trânsito. Há poucos dias, uma motociclista de 22 anos que postava suas infrações e rachas para os seus mais de 70 mil seguidores morreu num acidente quando fugia da fiscalização. E eu fui analisar qual era a média de visualização dos vídeos dela, em torno de 15 mil. Pois já chegou a 1 milhão o último vídeo dela, em que ela comemorava e mostrava a nova moto que ela tinha comprado, de uma potência muito maior, e talvez até por inexperiência no uso dessa moto, ela tenha sofrido um acidente. Com 1 milhão de visualizações, os anúncios do YouTube, naturalmente, continuavam. Eles faturam até com os mortos. E nada acontece quando a gente entra em contato com eles para dizer tirem esses vídeos do ar. Quer dizer, mesmo eles sabendo que são crimes de trânsito, eles não tiram do ar. Os vídeos também contribuem para a desmoralização das autoridades e para mortes. Porque jovens querem imitar esse comportamento e muitos acabam morrendo. Alguns acabam sendo conhecidos como essa jovem com 22 anos que foi influenciada por outros. Basta entrar no canal dela e ver quem ela segue. Gente que tem a mesma prática e alguns que fazem há muito mais tempo do que ela fazia. E a desmoralização é tamanha, principalmente agora que os infratores são informados, inclusive, aonde estão os radares portáteis. Então, hoje, pela Resolução 798, as autoridades são obrigadas a dizer onde estão os radares. E aí a gente pega as rodovias federais. Tem 70 mil quilômetros administrado, fiscalizado pela PRF, e 5 mil quilômetros, no máximo, onde pode ter alguma fiscalização de radar portátil,
que naturalmente tem que ser visível, tem um estudo que justifique, tem que ter o policial identificado. Só falta pedir uma banda de música. O que esse pessoal faz? Coloca nos aplicativos e automaticamente sabe onde pode andar. Então ele tem 5.000 quilômetros de rodovias federais, aonde ele vai ter que respeitar os limites de velocidade. E 65.000 onde ele pode andar a qualquer velocidade, porque ele sabe que não existe fiscalização nesses locais, porque a própria Polícia Rodoviária Federal é obrigada a informar. E assim as demais polícias rodoviárias. As estaduais também hoje estão sendo obrigadas a informar aonde poderá ter alguma fiscalização. E um jovem, para demonstrar claramente como é que essa impunidade, para citar um exemplo apenas dessa impunidade, ele sai de Campinas para Salvador basicamente percorrendo rodovias federais. E ele mostra toda a viagem, 2 dias de filmagem. E ele mostra que ele reduz a velocidade próximo dos radares e depois ele acelera. Ele mostra que ele passa no posto da polícia rodoviária, como um bom menino, ainda fala que a gente tem que respeitar a polícia rodoviária. 1 minuto e meio depois ele está a 190 km por hora, na mesma rodovia. É a garantia, a certeza da impunidade. Então, esta é de fato a sociedade que nós estamos criando. E não há campanha educativa que consiga superar essa impunidade, que ainda é remunerada, porque tem falta de autoridade e também pelas normas absurdas que nós estamos criando, que beneficiam os infratores. Nesse canal nós vamos tentar mudar um pouco isso. É a nossa contribuição com 20 anos de luta com o SOS Estradas e com o estradas.com.br, trabalhando junto com as vítimas de trânsito. Não vão ser somente temas pesados, né? Nós vamos ter entrevistas, dicas de segurança, falar sobre o mundo da estrada, personalidades, artistas que vão contar como são como motoristas e quem sabe a gente consiga contar com o apoio deles para que eles também contribuam e colaborem para se criar uma cultura de segurança. Mas esse é um espaço para quem não se conforma com tantas mortes e vítimas que poderiam ser evitadas, mas que são previsíveis. Eu recordo um grande amigo, Ricardo Boechat. Acho que todos os brasileiros sabem quem foi. E houve um período, eu disse, Boechat, é muito fácil saber quantas pessoas vão morrer. E mostrei isso. Eu fiz previsões das operações que iam ser realizadas nos feriados. Eu dizia antes do feriado quantas pessoas morreriam nas estradas. E chegou um dia, e eu acertava. E chegou um dia que eu falei assim, Boechat, não vou fazer mais isso, está me fazendo mal. Eu estou me sentindo mal porque eu faço a previsão na quarta-feira, do feriado começa na quinta, e na segunda ou na terça-feira eu estou falando novamente, confirmando que as minhas previsões estavam certas e normalmente eram superadas. Recentemente, eu fiz também, nos últimos 2 feriados, eu fiz previsões para o feriado de 12 de outubro e para o feriado de finados. Previ 150 mortos em cada feriado e cerca de 1.600 feridos. Infelizmente, não só os números foram confirmados, como foram superados. Portanto, é absolutamente previsível a chacina que nós temos no trânsito brasileiro. A segurança no trânsito não é uma questão política, mas sim de vida ou morte. Há pouco tempo eu conversava com um pai que perdeu o seu filho num acidente. E ele me contou uma história muito interessante e dura. O pai, absolutamente de direita, tradicional, conservador, e o filho de esquerda radical. Imagina no período das eleições as discussões, as brigas que eles tiveram. Mas tinha uma coisa muito interessante. Eles discutiam, brigavam, ficavam nervosos, às vezes entusiasmados, às vezes até agressivos. Mas no final eles se abraçavam. E esse pai me disse que uma das coisas que ele mais sente falta é que ele não pode mais discutir política com o filho. E que para ele hoje política significa absolutamente nada. Essa é a realidade. Então nós não podemos politizar a perda de vidas humanas.
A tragédia do trânsito não escolhe a vítima por candidato nas eleições, por partido político, por ideologia. Ela mata indistintamente a todos. E nesse Dia Mundial em memória das vítimas, nós precisamos repensar nossa postura no trânsito e demonstrar com atos que nós queremos mudar essa realidade. E nós podemos. Portanto, no Dia Mundial em Memória das Vítimas, caso você acredite nessa causa, compartilhe esse vídeo com uma mensagem para quem recebe, não apenas compartilhar. Nós não precisamos mudar o mundo, não temos essa pretensão. Basta que cada um mude apenas uma pessoa. Mas antes de tudo, nós precisamos mudar. Nós temos que estar convictos dessa causa e de que, para nós, a vida é mais importante do que a simpatia com A ou com B. Que nós não vamos aceitar a demagogia que coloca vidas em risco. E que nós vamos entender que punir é, sim, uma forma também de educar. Eu deixo um abraço forte, carinhoso a todos aqueles que perderam familiar ou que sofrem as consequências e o drama dos acidentes de trânsito no dia a dia. Como dizia meu velho pai, acidentes não acontecem. Tem uma série de fatos que contribuem para aquilo que nós vamos chamar de acidente. E ele dizia sempre assim, acidente é se cair um meteoro em cima do seu carro. Preservar vidas não pode ser apenas um desejo de quem milita nessa causa. Tem que ser uma obsessão. E se você tem a mesma causa, siga o nosso canal, compartilhe, dê like, dê a sua opinião. E quando compartilhar, não esqueça de dar a sua mensagem para a gente tentar mudar cada um de nós, pelo menos uma pessoa. Muito obrigado.